Em teoria, a troca faz todo sentido. Trata-se essencialmente de um acordo entre serviços ou bens são trocados por outros serviços ou bens, em um entendimento entre duas partes baseado na confiança mútua, muitas vezes selado apenas por um aperto firme de mão e pela frase "você tem a minha palavra". Para a maioria das pessoas isso funcionaria, pois acredito que a maior parte da humanidade é composta por indivíduos bons e honestos. No entanto, nem todas as pessoas são honestas e diretas, e são essas que você deve observar com cuidado. Quando o tema é troca e esse tema surgir, você deve ficar bem esperto. Embora a troca tenha vantagens, também apresenta desvantagens. Hoje vamos explorar os principais prós e contras da troca no contexto dos preparadores. Eu vou apresentar para vocês algumas dicas que talvez sejam úteis caso o tema troca surgir e for realmente necessário. O tema troca ele é muito citado na preparação, troca ou mesmo o termo escambo. Porém, muitas pessoas acreditam nessa possibilidade sem enxergar o risco envolvido nessa situação. A troca não é algo novo. Ela vem sendo usada como forma de comércio desde os primórdios da humanidade. Às vezes troca ou às vezes mesmo a economia de dádiva, que eu já citei aqui no canal em um vídeo anterior, que é quase uma troca, mas ela não é necessariamente momentânea. É um favor que é feito e depois é recebido em forma de outro favor. Antes da existência do dinheiro, todos dependiam da troca ou mesmo da dádiva. Por exemplo, se você tivesse galinhas e ovos, poderia negociá-los com o ferreiro para que ele consertasse a roda da sua carroça. A quantidade de ovos ou galinhas equivalente ao serviço era decidida entre as partes e a troca acontecia. Esse método de negociação não desapareceu com o tempo. Conheço muitos relatos e até hoje pessoas que ainda praticam a troca. É comum o famoso rolo, quer dizer, trocar um objeto por outro ou mesmo um serviço por objeto. Inclusive, transações comerciais muitas vezes envolvem troca de bens e não só de valores. A troca continua a ocorrer diariamente, então por que não deveria permanecer relevante quando uma situação de crise ou de caos surgir? Eu acredito que em caso de colapso econômico, a troca vai ter um grande ressurgimento, talvez com muito mais força a partir do momento que talvez o uso de uma moeda específica não seja tão interessante. No entanto, para que funcione, você precisa ter algo para oferecer. E se você não tiver bens ou suprimentos para trocar? Nesse caso, você pode negociar o seu trabalho, uma mão de obra. Ou, infelizmente, é duro pensar nisso, mas ocorre nos dias de hoje, alguns podem recorrer a oferecer os seus próprios corpos. É chato isso, mas vocês sabem que isso acontece no mundo de hoje. Essa prática tem limites, e quando o desespero aumenta, o simples ato de troca pode se tornar perigoso, até mesmo fatal, se você não estiver atento em como realizar esse tipo de atividade. Agora você pode estar pensando que eu estou tentando alarmar as pessoas, mas esse não é o objetivo desse vídeo. Eu quero apenas alertar que a troca pode não ser uma ideia tão interessante quanto muito das pessoas pensam. A ideia aqui é analisar que a troca pode não ser a solução perfeita e idealista que muitos imaginam. Cada situação deve ser avaliada individualmente, especialmente quando a sociedade está fora do normal, considerando os riscos envolvidos. O valor de um bem ou serviço quase sempre varia de pessoa para pessoa, e é aí que as divergências podem levar a conflitos. E isso acontece até nos dias de hoje, quando você acredita que um bem vale muito mais do que uma pessoa quer oferecer em troca. Numa negociação simples, simplesmente vai resultar em uma não negociação. O problema é que numa situação caótica e crítica, a não negociação pode resultar num conflito muito tenso. Antes de abordar os possíveis riscos, vamos falar sobre os itens que podem ser usados como moeda de troca. Alguns exemplos de objetos que poderiam ser usados para troca são munições de vários calibres, o próprio sal, por exemplo, que é um material de preparação que ninguém dá muita importância, mas a partir do momento que ele faça falta, com certeza vai ser bem valorizado. Óleo de motor dois tempos, por exemplo. Afinal de contas, para misturar em gasolinas de motosserras e alguns equipamentos. A gasolina pode estar até disponível
em algumas situações, mesmo depois de um colapso. Mas o óleo dois tempos provavelmente será um tipo de ouro líquido, já que ele é feito especificamente para mistura com a gasolina para motor dois tempos e não é algo que muita gente usa. Mas a partir do momento que geradores e outros equipamentos comecem a ser utilizados com mais frequência, esse óleo ele não é produzido em grande escala. Aditivo antibacteriano, por exemplo, para o óleo diesel, sacos de cal para latrinas, no caso, e pode ser usado ainda para outras situações, né? O cal, que é um item tão barato também, mas que em caso faça falta, acredite, ele será muito importante em muitas situações de preparação e situações de sobrevivência. O álcool para consumo humano em pequenas garrafas, a bebida. Só que existe um detalhe bem perigoso com tipos de objetos de troca que são para sustentar vício. Geralmente, quando nós falamos em um bem que é para um vício, para sustentar um vício, isso é muito perigoso porque a pessoa que vai querer fazer essa troca, geralmente, ela não só tem a necessidade, no caso do vício que ela tem, como também ela tem a questão psicológica envolvida. É a mesma coisa que nós falarmos em vender drogas. A partir do momento que você vende droga para um drogado, você não pode esperar muita ética da parte dele. Kits para limpezas de arma também são interessantes e podem ser eventualmente objetos de troca. Fósforos à prova d'água ou mesmo isqueiros, que são itens muito simples, mas eles fazem bastante diferença em situações de emergência. Equipamentos militares, muitos itens que são inclusive utilizados hoje na preparação, que são equipamentos de preparação, são itens de troca muito interessantes. Alguns combustíveis, como o álcool ou mesmo o querosene também, assim como rolos de corda ou mesmo paracorde, que também são usados para várias atividades, rolos de fita adesiva, carretéis de linha de pesca, por exemplo, monofilamento, rolos de plástico ou mesmo outros materiais que são materiais de construção e podem ser utilizados para reparos, por exemplo, são itens que são materiais interessantes para troca, a partir do momento que você não tem acesso a um material de construção para conseguir os recursos para fazer eventuais reparos em uma residência, por exemplo. E tem muitos outros itens a considerar, temperos, corda e barbante, eu já até mencionei corda aqui para vocês, suprimentos de costura, ok? Vão fazer total diferença, que é um material de reparo, ele pode sim ser considerado um bom item de troca. Cera de abelha, cera de vela e pavio, que pode ser usado para fazer novas velas, kits de teste para ouro e para metais preciosos. Afinal de contas, as pessoas falam assim, vamos negociar ouro, vamos fazer escambo, troca, ou comprar itens com ouro. Eu acho que a maioria das pessoas sequer muitas vezes sabe identificar o ouro verdadeiro de um ouro falso. Um ouro de 24 quilates para um ouro de 18 quilates, que dá muita diferença. Ou mesmo identificar a prata, se ela é pura ou não. Então, as pessoas não têm com certeza nas suas preparações, a maioria delas, kit com balanças de precisão ou mesmo o equipamento necessário para identificar se aquele material é realmente verdadeiro ou se ele é falso. Existem inúmeros outros itens que eu poderia adicionar a essa lista que eu estou passando para vocês, mas acredito que você já entendeu o conceito. O ponto comum entre os itens mencionados é que eles geralmente são produtos domésticos, relativamente pequenos, que podem facilitar a sua vida ou ajudar a prolongar a durabilidade do que você já possui. Isso não abordando os lados dos serviços, porque eu estou falando de equipamentos, mas o conhecimento, a mão de obra, saber fazer algo, também é um item de troca e muito mais interessante, porque o seu conhecimento necessariamente ninguém pode roubar de você e isso é uma dica interessante na hora de você negociar. Você prestar um serviço para receber um bem, é muito difícil alguém roubar um serviço de você. Então, talvez seja uma negociação um pouco mais segura. Mas tendo que a base da negociação, ou seja, do escambo ou da troca, salientando algumas coisinhas aqui que eu já coloquei para vocês, a ideia é qual seria os riscos de realizar esse tipo de atividade durante uma situação de crise ou de caos. Como eu falei, nos dias de hoje, ela já é realizada. Você às vezes já faz uma troca com alguém numa negociação comum. Mas a partir do momento, já que as pessoas colocam que na ausência de uma moeda, a troca, e sim eu acredito que vai ganhar uma força muito grande a troca de bens e serviços, quais são os riscos envolvidos
numa situação, por exemplo, muito mais crítica. Apesar que esses riscos poderiam ser colocados, inclusive, nos dias de hoje. Cuidados que você tem que ter ao realizar uma negociação. Afinal de contas, existem situações de pessoas que aplicam golpes nos dias de hoje numa negociação. Você vai entregar um bem, por exemplo, de uma negociação e no momento de fechar o negócio, você acaba sendo roubado. Se isso acontece nos dias de hoje, imagine numa situação crítica, numa situação de caos. Então, como a troca pode se tornar arriscada? Existem alguns cenários que consigo imaginar em um futuro onde as coisas desandam. O primeiro cenário envolve um tipo de mercado local onde moradores da cidade se reúnem em um ponto central para trocar bens na esperança de obter o que deseja. O segundo cenário é mais individual. Alguém conhecido ou não se aproxima de você para propor uma troca, trabalho ou bens que possuem por algo que você tem e que lhe interessa. O risco surge principalmente durante a própria transação. No primeiro cenário, o mercado comunitário parece oferecer uma camada maior de segurança, já que você está em um local público. Então, fazer negociação em um local público com certeza é muito mais seguro, que você tem várias pessoas ali observando, é mais difícil, pelo menos imaginamos que seja mais difícil de você ser roubado. Você vai estar cercado por várias pessoas, o que vai reduzir essa chance. Contudo, o problema está em expor seus bens para todos. Imagine que você tem uma garrafa de uísque, por exemplo, de qualidade, e deseja trocar essa garrafa de uísque por munição de qualquer calibre, vamos supor de calibre 45. Mesmo que a troca ocorra, talvez um observador não tenha munição para oferecer em troca da sua garrafa de uísque, mas se interesse muito pela sua garrafa. Esse indivíduo pode ser um alcoólatra, é onde eu falei sobre o vício. E esse alcoólatra desesperado, sem recursos para negociar, mas agora sabe que você tem uísque. Ele pode até mesmo te seguir para descobrir onde você mora e tentar roubar não só a bebida, mas qualquer outro item valioso que você possua. E isso é um risco, mostrar o local onde você guarda os seus recursos. Inclusive, esse tipo de troca viola diretamente as boas práticas do OPSEC, que nós já falamos aqui no canal sobre, que nada mais é do que segurança operacional. Expondo informações sobre o que você tem e possivelmente onde você guarda. Isso não é bom, com certeza. É um exemplo claro de como até mesmo uma transação aparentemente simples pode se transformar em um risco considerável. O segundo cenário apresenta um risco ainda maior, especialmente se a pessoa com quem você está negociando tiver intenções duvidosas. Nesse caso, ela estaria próxima ou até dentro da sua casa, geralmente uma pessoa mais próxima, porque um estranho seria mais loucura ainda. Mas essa pessoa estará observando o ambiente e identificando os outros itens que lhe interessem, o que também não é nada bom. Pode ser que essa pessoa decida que naquele momento seja interessante pegar mais do que foi acordado ou levar algo que você nem tinha intenção de trocar. Sem planejamento cuidadoso e sem as devidas precauções, situações como essas podem rapidamente sair do controle, resultando em consequências negativas. É claro que esperamos que não seja você quem saia prejudicado nessa situação, mas o risco existe e isso ilustra como não é tão simples realizar uma troca. Nos dias de hoje já existem riscos. Imagine em situações de caos, onde você tem pessoas que estarão querendo os itens que você tem, onde a situação de comprar um item não é tão prático como nos dias de hoje. Adquirir um material será muito mais difícil. E assim como nos dias de hoje, pessoas mal intencionadas não vão pensar duas vezes em tentar retirar aquilo que você tem. Mas então, como mitigar esses riscos? Agora que todos estão imaginando como o vizinho vai tentar matar vocês por uma xícara de açúcar, que é brincadeira, mas é mais ou menos esse o sentido, vamos mudar de perspectiva. Eu vou compartilhar algumas práticas simples e eficazes que você pode adotar para garantir segurança durante negociações ou trocas. Eu diria que essas práticas são muito simples, algumas até óbvias, mas elas valem até para os dias de hoje, nas situações normais, sem considerar nenhuma situação de caos ou catástrofe, nenhuma situação, por exemplo, fora do normal, mas principalmente em situações de crise são opções a se considerar.
A primeira delas é nunca deixe ninguém ver onde você guarda os seus suprimentos. Essa já é uma dica de preparação. Para você que é preparador, não fique exibindo toda a sua preparação para as pessoas. Uma das regras de segurança da preparação é não espalhar aos quatro ventos que você tem suprimentos armazenados. Ninguém pode querer tomar de você no primeiro momento, mas numa situação de emergência, querendo ou não, você vai servir como referência de um local onde podem ser achados recursos. Se você tem uma despensa bem abastecida com latas de comida, estoque de liofilizados e grandes quantidades de trigo, por exemplo, mantenha isso fora da vista das pessoas. Isso deve ser uma prática constante, não só na situação do escambo, por exemplo. Como eu falei, é uma regra de preparação, tanto agora quanto em tempos de crise. Em situações de sobrevivência, as pessoas podem ficar desesperadas se souberem que você tem algo que precisam. Eventualmente começarão a pensar em maneiras de tirar isso de você. E eu sei que eu já fomentei muito aqui no canal que nem todas as pessoas são realmente ruins. Em situações de catástrofe, muitas vezes, as pessoas se ajudam. E sim, se ajudam. Existem pessoas boas. E isso prova, inclusive, em várias situações que já ocorreram, situações catastróficas que você vê realmente as pessoas se ajudando. Só que nesse meio de pessoas se ajudando, você também vê pessoas querendo fazer o mal umas para as outras. Ou seja, tem pessoas de todo tipo. Por isso que fomentar a comunidade de preparação é muito bom. É muito mais fácil você fazer negócio, por exemplo, com um outro preparador, ou fazer negócio com outro preparador que você conheça, com uma pessoa que seja da sua confiança. Claro, a confiança nunca deve ser 100%, mas é muito mais fácil lidar com alguém que você já conhece. Nunca leve tudo o que você quer para trocar de uma vez. Se você vai fazer uma negociação e você vai trocar um bem ou uma quantidade X, o ideal seria você primeiro fazer a tratativa da negociação sem ter que, na verdade, levar tudo aquilo que você vai trocar. Simplesmente a palavra, a negociação da palavra, no momento, é o interessante até você realmente fechar algum tipo de negociação. Se você estiver em um mercado, por exemplo, igual mencionado no livro Patriot, um mercado público, onde alguém quer trocar um carro, por exemplo, por uma arma, vamos dizer assim, não leve todas as suas armas com você. Se eu estivesse, por exemplo, numa situação dessa, com armas extras, que eu estaria disposto a trocar, o que no Brasil é uma realidade bem difícil, que é mais fácil você ter muito pouco ou nenhuma, primeiro eu negociaria e discutiria a troca com a pessoa, né, uma negociação verbal primeiro com a pessoa interessada, em vez de logo de cara apresentar aquilo que eu tenho, ou seja, primeiro a palavra. Uma vez que um acordo fosse fechado, aí sim eu combinaria de encontrar em um determinado momento e local diferente com os meus itens para troca, para daí realizar essa eventual troca. Essa abordagem também tem seus riscos, eu sei, ela não é 100% segura, mas ajuda a mitigar a chance de alguém tentar roubar os seus itens, ou nesse caso, por exemplo, que alguém tentasse roubar as minhas armas naquele determinado momento. Uma eventual negociação verbal, sem ter que você levar itens para oferecer para trocar, evita que alguém tente te roubar. Você vai sentir primeiro na negociação verbal se você pode confiar ou não na pessoa. Eu sei que é difícil fazer isso, mas nos dias de hoje é comum, inclusive. Você pode desconfiar, ficar com o pé atrás, e é interessante sempre confiar no seu sexto sentido. A ideia, e é uma dica muito interessante, é sempre conduzir a transação longe dos seus suprimentos. Numa situação de emergência, jamais você vai levar alguém no seu local seguro para efetuar uma troca e acabar mostrando tudo que você tem. Não convide estranhos ou mesmo amigos que seja para a sua casa no local onde você armazena os seus estoques. Quer dizer, não mostre onde você guarda suas coisas. Algumas dessas situações podem cair no campo da caridade, que inclusive é uma coisa que eu sei que ninguém quer, que não é nem negociação, é quando a pessoa vê, mas você tem bastante, você pode arrumar um tanto para mim. Só que é claro que isso vai afetar a tua preparação. Não que você não deva ajudar pessoas, mas isso deve ser uma escolha sua e não, na verdade, uma pressão em que você acaba cedendo. Se você vai fazer algum tipo de negociação e alguém vai até você, peça que a pessoa espere e volte com o item que você tem para trocar depois. Não leve, não mostre para as pessoas
como é a sua logística, como é o seu armazenamento. O legal é você ter um local específico longe dos seus recursos, onde você guarda os suprimentos. Essas precauções podem parecer exageradas e até um pouco surreais, mas como eu falei, elas podem ser adaptadas inclusive para os dias de hoje. É melhor usar o bom senso de julgamento ao lidar com essas situações. Essas são apenas algumas ideias sobre troca segura e os riscos envolvidos em realizar escambo ou troca em situações de emergência ou numa eventual situação de caos, que é claro, muitas vezes ela é bem menos provável do que nós imaginamos. Mas uma situação de catástrofe, muitas pessoas já se revelam bem malvadas, inclusive, dispostas a acabar tomando aquilo que as outras pessoas têm. Se não são itens necessariamente de preparação, como comida, por exemplo, pela ausência de comida e a necessidade através da fome, muitas vezes é simplesmente por um bem que desperta o desejo de outra pessoa. Então existe um cuidado necessário quando falamos em escambo e troca. Não é necessariamente um cenário tão lindo ou muito simples como muitas pessoas falam. Eu vou trocar um item, eu estou guardando cachaça e tabaco para trocar numa situação de emergência. Lembra do que eu falei, quando você usa itens de vício, você vai trocar geralmente com pessoas viciadas. Esse tipo de pessoa não é diferente dos viciados de hoje, que se não tiverem como negociar com você, se não tiverem um item para negociar, provavelmente elas podem se sentir à vontade em tentar tomar isso de você. Mas eu adoraria ouvir as sugestões de vocês também. Essas são as minhas sugestões. O Fernando não é o mestre da sobrevivência. Eu sou só um preparador e pesquisador. Então, também gostaria de saber a opinião de vocês sobre situações de troca em situações de emergência. Você acredita realmente que talvez materiais como tabaco, cigarros, sejam itens fáceis de fazer troca ou seguros para fazer troca, ou mesmo outros itens de troca que são interessantes e talvez como fazer essa negociação de uma forma segura? Deixa a sua sugestão aqui nos comentários, que ela é de valia não só para mim, que sou um eterno aprendiz aqui com vocês, mas todos os nossos outros amigos que estão inscritos aqui no canal. E é claro, você não é inscrito? Se inscreva aqui no canal Área Z, deixa sua curtida para ajudar este trabalho e nós nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês e até mais. Na luta sozinho aprendi a me virar. Sem o sistema vou ter que continuar. Sou sobrevivente, nada pode me parar. Mesmo sem ter nada, sei que vou continuar. A vida é dura, mas eu vou resistir. Eu sou forte, não vou desistir. Sou sobrevivente, nada pode me quebrar. O mundo parou, mas não param de lutar.